como Inglaterra e França não tomavam nenhuma medida mais dura contra essa expansão territorial do Hitler, né, e aí você se cair numa questão de prova, por que Inglaterra e França não fizeram nada, aí você pode dar duas respostas, né? Uma é por conta da política de pacificação desses países que buscavam evitar a guerra a qualquer custo, mas também há uma outra resposta possível, que a gente vê em muitos gabaritos por aí, é de que Inglaterra e França estariam acreditando que Hitler teria como objetivo expandir o seu território em direção à União Soviética, e aí eles achavam que Hitler iria entrar em guerra com a União Soviética e eles que se explodissem por lá. Então tem essas duas respostas. Se você encontrar uma pergunta como essa pela frente, pode ir por esse caminho. Porém, o que Inglaterra e França não sabiam é que Hitler e Stalin é quem governava a União Soviética, tinham feito um pacto, um tratado, né, que eles chamavam de Pacto de Não Agressão. Né? Não agressão, já bem sugestivo, né? Não se agredir. Hitler e Stalin tinham combinado secretamente de que se uma guerra começasse na Europa, eles não iriam se atacar. Para o Hitler, isso era estratégico, porque iria evitar o mesmo problema que aconteceu com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, quando os alemães tiveram que dividir seu exército para lutar na frente oriental contra a Rússia e na frente ocidental contra a França e Inglaterra. Dessa maneira, ele poderia concentrar suas tropas todas de um lado só, sem ter que se preocupar com os russos, ou melhor, os soviéticos. Nesse período da história já são os soviéticos. Além disso, no Pacto de Não Agressão, assinado por Hitler e Stalin, eles combinavam a divisão da Polônia. Então a Polônia seria dividida, uma parte ficaria com a Alemanha de Hitler, outra parte ficaria com a União Soviética de Stalin, e assim foi feito. Em 1939, Hitler dá início à invasão na Polônia, e aí a Inglaterra vai se meter. E a Inglaterra, então, vai declarar guerra contra as forças do Eixo, lembrando que o Hitler ele tinha feito uma aliança, né, que era o chamado Eixo Roma, Berlim, Tóquio. Né? Então, obviamente, Roma, Berlim, Tóquio, Itália, Alemanha, Tóquio, Japão. Né? Então, o Japão também fazia parte do eixo. As forças do eixo eram Alemanha, Itália e Japão. E dessa maneira, ele começa a Segunda Guerra Mundial. Logo em seguida, Stalin faz a invasão soviética na Polônia, porém, o Stalin diz, né, nesse momento ainda ninguém sabia do Pacto de Não Agressão, Stalin disse, muito malandramente, que ele estava apenas invadindo aquele território polonês para evitar que os alemães fossem para o território soviético. Né? Seria uma forma ali de brecar, né, de frear uma possível ida dos alemães em direção à União Soviética, o que foi uma grande balela, porque, na verdade, ele já tinha combinado com Hitler de também tomar conta ali daquela parte da Polônia. E aí vou deixar uma dica de filme bem interessante para quem puder assistir. Procure o filme Katyn, K-A-T-Y-N, Katyn, que conta a história do massacre que os soviéticos fizeram no território polonês contra principalmente os oficiais do exército polonês. Foram todos exterminados, executados em uma floresta chamada Katyn. Então esse filme aí mostra do que os soviéticos eram capazes. Então não foram apenas os nazistas que cometeram crimes graves de guerra nessa Segunda Guerra Mundial, os soviéticos também foram capazes de grandes atrocidades, e uma delas está nesse filme, né? Fica a dica aí. E ao longo dos próximos vídeos, né, vou dar também outras dicas, inclusive sobre a parte dos alemães invadindo a Polônia, né, a parte polonesa que foi invadida pelos alemães. Deixo também uma outra dica aí de filme, que é o Zoológico de Varsóvia. Então, um filme também bem legal, que eu gostei muito, e vocês também acredito que vão gostar. E é importante, é bem interessante assistir esses filmes, porque isso aí cria uma imagem, uma visão do que estava acontecendo, né? Você só de ouvir falar, você só de ler, às vezes você fica só as coisas soltas na sua cabeça, mas quando você vê um filme, né, você cria as imagens e as coisas passam a ter um pouco mais de sentido e nexo para poder entender o que está acontecendo. Então, vamos às dicas, né, nos próximos vídeos.